que a tragédia com o avião da Voipaz completa um ano, o Domingo Espetacular teve acesso aos detalhes da investigação e a registros inéditos do embarque de passageiros momentos antes da decolagem. Nós conversamos com exclusividade com familiares das vítimas e ex-funcionários da empresa. E os depoimentos confirmaram a precariedade com que os aviões eram conduzidos pela Voipaz. 37 segundos girando no ar em queda livre. Mataram 62 pessoas, arrasaram com 62 famílias. O que provocou a queda do voo 2283? Estamos tentando juntar um quebra-cabeça para entender o que aconteceu daquela forma. Falha mecânica ou humana? Por que se instaura um inquérito? Houve crime? Os próprios passageiros já chamavam de passa-medo. Um ano depois do acidente, como estão as famílias das vítimas? E quais as conclusões das investigações? Meu Deus do céu, caiu um avião, meu vizinho! Manhã de sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná. Véspera do Dia dos Pais. Essas imagens inéditas são da câmera de segurança do saguão, perto da área de embarque. Faltam um pouco mais de 2 horas para a decolagem do voo 2283 da Voipaz. Maria Bartinique, de 61 anos, e Renato Bartinique, de 65, estão entre os passageiros. Eles vão para o Rio de Janeiro visitar um parente doente. O casal chega ao aeroporto com a família. O pai estava bem ansioso, estava bem nervoso. Eles não queriam levar roupa de frio porque Rio é calor, né? E aqui estava muito frio naquele dia, né? Ele andava para lá e para cá. 30 minutos depois chega o momento da despedida. Aí até minha filha deu Feliz Dia dos Pais para ele. E eu falei bem assim, não vou dar, eu vou deixar para dar quando ele voltar de viagem. Aí nisso eu resolvi dar o Feliz Dia dos Pais para ele. Eu abracei ele, dei Feliz Dia dos Pais para ele. Eu falo assim, graças a Deus que eu fiz isso, porque eu ia deixar para fazer na segunda quando ele voltasse. A gente nunca imagina, né, que seria a última vez. É muito difícil. Tirar uma foto dos dois, chega pertinho. Tatiane tira uma foto dos pais. Até mandei mensagem para a mãe no aeroporto. Falei, mãe, Deus abençoe vocês nessa viagem, vocês têm uma boa viagem e tal, né? Vão passeio lá, vão com Deus. Aí ela só me mandou assim, obrigado, filhona, te amo muito. Você provavelmente tem um dinheiro esquecido no seu nome e nem sabe. Se você trabalha com... Ninguém imaginava, mas a foto se tornou a última imagem registrada pela família. Maria e Renato juntinhos e sorrindo. Ele tinha muito sonho, sabe? Muita vontade de viver. Cuidava muito da saúde dele, sabe? Mesma coisa minha mãe, sabe? E tava muito bonito agora. Falei que eles estavam numa idade que os dois estavam se curtindo, estavam muito parceiros um com o outro. Qual foi a última fala dela, por exemplo, para você antes do embarque? Ela me abraçou, ela falou que me amava e depois ela falou assim, filha, não esquece de tirar a carne do congelador para você fazer no final de semana, que eu deixei a carne lá para você. Tão preocupada com a família que Preocupada com a gente. Antes de viajar estava pensando no almoço de vocês. Ela deixou pronto tudo pro nosso almoço de domingo. O portão usado pela empresa hoje está fechado. Dos 58 passageiros, quase metade era daqui de Cascavel. Alguns iriam encontrar a família, outros viajavam de férias ou a trabalho. O avião decolou daqui às 11 horas e 58 minutos, mas não chegou ao destino. Com a ajuda da inteligência artificial e informações levantadas pela investigação ao longo de um ano, o Domingo Espetacular recriou os últimos momentos do voo 2283. 9 de agosto de 2024, 11h58 da manhã. A aeronave da Voipaz, prefixo PSVBB, decola do aeroporto de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A bordo, 62 pessoas. Na cabine, o piloto Danilo Santos Romano e o copiloto Humberto de Campos Alencar. 20 minutos depois da decolagem,
a aeronave alcança o que chamam de altitude de cruzeiro. À 1h05 da tarde, eles chamam a torre de controle em São Paulo. Minutos antes, eles haviam feito contato com a equipe de solo da companhia em Guarulhos. Nesses 2 momentos, não relatam nenhum problema na aeronave. À 1h19, o piloto desliga o equipamento que evita a formação de gelo. Os equipamentos avisam sobre uma queda brusca de velocidade e emitem um sinal de alerta para que os pilotos acelerem. O copiloto puxa os comandos de voo para trás, levantando o nariz do avião. Menos de 2 segundos depois, o piloto faz o mesmo. A aeronave muda bruscamente de direção. Neste momento, o avião sobrevoa a região de Vinhedo, a 78 quilômetros de São Paulo. A aeronave entra em um movimento de parafuso. São 5 voltas em sentido anti-horário até a queda. Foram 37 segundos girando no ar, até colidir com o solo. Deus. Não cai. Ele tá caindo. Dona Fátima não sabia, mas a filha, Ariane, de 34 anos, e uma amiga também estavam no avião. E elas muito empolgadas, muito felizes, porque elas tinham sido convidadas para um congresso de oncologia, que é o sonho de 2 residentes. Ariane é essa de rosa. Foi o marido dela quem levou as 2 médicas até o aeroporto. Fátima perdeu a única filha. Hoje, é porta-voz de uma associação que defende os interesses dos familiares das vítimas. Nós já tivemos 5 reuniões com o CENIPA, 5 com a ANAC, 5 com a Polícia Federal, porque não foi uma fatalidade, não foi algo inesperado. Foi algo esperado. Esperado por funcionários, esperado também por passageiros. Não foi só negligência. As investigações começaram logo depois da queda do avião. 1 ano se passou e o relatório final e o inquérito ainda não foram concluídos. Nós gostaríamos de ter dado essa resposta há menos tempo? Sim, com certeza. Mas a complexidade do caso e as consequências do que for colocado nesse inquérito policial, de apontar eventualmente algum culpado, é grave. Então nós não podemos fazer isso levianamente. Muito importante a gente, quando trabalha com acidentes aeronáuticos, entender que um acidente ele não tem uma causa só. É um conjunto de fatores. São vários fatores que juntos levam até o acidente. Um dos principais pontos analisados pela investigação é o comportamento do piloto e do copiloto quando houve uma falha no sistema de degelo da aeronave. Por que não foi declarada emergência? Por que não houve uma mudança na altitude da aeronave? Por que foi percebida a degradação ou a perda de performance da aeronave em velocidade gradativamente até acontecer o evento e não foi tomada nenhuma providência? Eu comprei 130 pacotinhos de figurinhas do UOL. Em depoimento, ex-funcionários da empresa revelam que pilotos tinham uma carga excessiva de trabalho. O cansaço deles sempre me chamou muita atenção. Todos estavam extremamente fadigados, todos. E assim, eles trabalhavam por amor. A mulher do copiloto Humberto de Campos Alencar, uma das vítimas do voo 2283, revela que o marido também reclamava disso. A escala sempre foi muito apertada, inclusive ele comentou comigo, né, meu anjo, mudaram a minha escala. O pessoal da escala tá louco? A empresa tá doida? Uma mensagem que ele enviou pouco antes de decolar, Humberto fez um desabafo com a esposa. Impressionante, sempre tem uma confusão, sempre tem alguma coisa de errado, né? É impressionante, raramente tem um voo assim redondinho, sabe? Rosana guarda os óculos e a aliança de Humberto que estavam com ele naquele dia. Ela tem certeza que o marido fez tudo o que podia para evitar a tragédia. Não houve falha humana do meu marido. E não é porque ele é o meu marido, é porque eu sei o profissional que ele era e todos sabiam o profissional que ele era.
Os relatos dos ex-funcionários indicam que, além dos pilotos, os mecânicos responsáveis pela manutenção das aeronaves da Voipaz também não trabalhavam em condições ideais. Eles ficavam mais de 24 horas no aeroporto, era um time extremamente pequeno e tinha que ser aquelas pessoas, senão o avião não voava. A manutenção sempre foi problemática, os mecânicos falavam, os despachantes sempre pediram socorro, e a diretoria, a cultura, nunca fazia nada. Esse é outro ponto fundamental nas investigações. Entender quais eram as condições da Vitor Papa Bravo, a aeronave que realizou aquele voo, e se era seguro voar nela. A gente sabia que, como todos os demais aviões da Voipaz, o Vitor Papa Bravo também era um que dava problema. Essas imagens são inéditas e exclusivas. Nesse vídeo gravado na noite anterior à queda, os motores do avião são testados antes do próximo voo. Neste outro vídeo, o instrumento que indica a altitude da aeronave não está funcionando corretamente. No dia 8 de agosto, um dia antes do acidente, um mecânico estava saindo da empresa, indo para outra companhia aérea. E ele chega ali na gente pra se despedir, estou indo despachar o Vitor Pane Bravo. E aí a gente brincou com ele, pô, não fala isso do avião. Ele, não, esse aí tá cheio de Pane Bravo. Almeida trabalhou na Voipaz por 5 anos e pilotava a aeronave. Ele tinha uma história muito difícil em várias panes. Fiz vários reportes para pessoas ligadas e não houve resposta. Estava claro, um dia nós conversando, entre nós tripulantes, conversávamos e falávamos, um dia vai acontecer um problema muito grande. A cultura operacional da empresa também é um dos focos das investigações. Se você tem atos reiterados que colocam em risco a operação, isso pode ser interpretado como algo que deveria ter sido feito e não foi feito. São muitos os relatos de que a própria direção da empresa orientava os pilotos a não reportarem os problemas para evitar que as aeronaves fossem impedidas de voar. Tinha uma coordenação de voo e uma chefia que falava direto com esses pilotos, tira esse avião daí. Os pilotos estavam numa situação vendida, o dono da empresa tá me ligando, mas eu sei que o avião tá com problema. Não é possível voar e mesmo assim alguns saíam porque a chefia ligava para esses comandantes e pedia para o avião sair. Outro ponto que chama a atenção era a troca constante de peças entre as aeronaves, prática comum da empresa, de acordo com os mecânicos.